Muito bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus. Vamos continuar nossa meditação aqui na carta aos Hebreus. Então, hoje iniciaremos o capítulo 8. Então, Hebreus capítulo 8, dos versos 1 ao 6. O nosso tema de hoje é o ministério mais excelente. Então, vamos ler Hebreus capítulo 8, dos versos 1 ao 6. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, aos que servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós meditaremos na tua santa palavra e precisamos do teu Santo Espírito iluminando a nossa mente e nosso coração para recebermos a tua palavra, sermos transformados, sermos impactados pela tua palavra e isso ser convertido em louvor, adoração a ti, em gratidão nos nossos corações. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. A gente tem falado muito, né, sobre aliança, sobre, né, que é esse tema aqui da carta aos Hebreus. E a gente já falou, eu sei que a gente já falou bastante sobre aliança, inclusive até nas nossas aulas de teologia, a gente falou muito sobre a questão da aliança. Mas a aliança, ela é um acordo, ou seja, um contrato que é estabelecido com relação a alguém, né, entre duas partes. Então, são os termos de um relacionamento. Então, quando a gente pensa na aliança, é um contrato, mas muito diferente do contrato comercial, porque ela tem a ver com relacionamento. A aliança é um relacionamento. É muito mais do que um contrato comercial. Por isso, a aliança, um ótimo exemplo de aliança é o casamento, que estabelece como as duas partes do casamento, marido e mulher, vão se relacionar, como que eles vão conduzir a sua vida dentro do matrimônio. Então, é isso que essa aliança diz. E todo o sistema religioso, qualquer um que exista, ele tenta descrever como vai ser o relacionamento de Deus e os homens, tá? Então, qualquer sistema religioso que a gente encontrar, né, seja ele dentro do cristianismo, mas ou fora, sempre é uma ideia de um relacionamento entre Deus e os homens, tirando essas daí que são ateístas, filosofias ateístas que não acreditam numa divindade, tá? Mas todo sistema que crê numa divindade, ele quer estabelecer um padrão de relacionamento com Deus. Um grande exemplo de um homem que experimentou algumas coisas foi Lutero. A gente já falou tanto de Lutero, somente quando a gente fala da história da Reforma. Mas Lutero é alguém que, e a gente vê na história, nas biografias dele, nos escritos dele, que ele é alguém que trabalhava para quê? Para ser aceito por Deus. O objetivo de Lutero era ser aceito por Deus. E o que ele fazia? Ele foi inserido dentro de um mecanismo, dentro de um sistema religioso que era fundamentado onde? Nas obras e na graça sacramental, que a gente já até falou disso também anteriormente. Então, ele vivia dentro de um sistema onde ele tinha que trabalhar e constantemente fazer algo para poder ser aceito por Deus. Então, ele vivia dentro de um sistema de aliança onde ele era obrigado a constantemente fazer algo para que Deus pudesse aceitá-lo dentro da sua visão. Mas, a gente vê isso na história, ele encontrou uma forma de justificação, que a gente já falou também de justificação, uma misericórdia, um perdão e aprovação de Deus, que não é alcançado pelas obras,
mas somente pela graça de Deus, somente pela fé, somente em Cristo. Né? Já estudou também os 5 solas da Reforma, somente pela graça, somente pela fé, somente Cristo. Então, Lutero encontrou isso. E a gente está falando aqui, a gente começa lendo a carta aos Hebreus, e aí de repente eu dou um pulo lá para o século XVI, falando de Lutero. E essa analogia entre o catolicismo romano, lá que Lutero vivia, e o judaísmo, que é contra o qual o autor aos Hebreus aqui está escrevendo, é lógico que é imperfeita. Tá? A gente não tem como falar, não, eles estão falando para o mesmo tipo de público, a mesma coisa. Não. Ela é uma analogia imperfeita, mas a questão de como que um pecador chega a Deus, como que qualquer pecador pode se relacionar com Deus, então aí essa comparação é válida e é muito profunda. Tá? Porque em qualquer sistema, seja no catolicismo romano, seja no judaísmo, que é apresentado aqui na Carta aos Hebreus, as duas formas, os dois padrões de relacionamento exigiam obras de justificação diante de Deus. Tanto Roma como em Jerusalém, a graça ela contava com um sacerdócio terreno de homens imperfeitos. Né? E que o ministério ele tocava pouco nas verdadeiras necessidades de um pecador. Ele não era totalmente inválido, mas não era profundo, não chegava no âmago da questão, não chegava na verdadeira questão da necessidade de um pecador, que é o conectar-se com Deus. E Lutero, dentro desse sistema todo, ele achou uma graça que depende não de homens, mas só graça. Né? E aí, como a gente já falou, a graça não depende do que eu faço. A graça é de graça. Ela não depende de um esforço meu, ela não depende de um trabalho meu, né? Ela é graça. Né? Agora, um extraordinário contraste que a gente pode ver com o sacerdócio de homens imperfeitos na terra, e aí, tanto falando de Jerusalém quanto falando de Roma, o autor aos Hebreus aqui ele vai apresentar e vai apontar o sacerdócio perfeito do Filho de Deus no céu, que é um superior ministério. A gente tem falado muito aqui, né? Um sumo sacerdócio superior. Essa é a temática de Hebreus, como a gente vem desenvolvendo desde o início. E aqui ele vai mostrar o que o ministério do Filho de Deus, o ministério de Cristo, ele é superior porque ele é capaz de fazer o que nenhum outro pode, que é o quê? Salvar de fato pecadores de uma vez por todas e para sempre. Não por um tempo, não por um período, não até o próximo ano, não até o próximo sacrifício, mas definitivo, de uma vez por todas, para todo sempre. Essa é a verdade que tem que elevar os nossos olhos para os céus e tirar os olhos das nossas obras que são frágeis para o poder da obra de Deus. Tirar os nossos olhos dessa religião que escraviza o homem para a salvação libertadora de Cristo. Tem um grande homem de Deus chamado Horatius Bonar, que viveu no século XIX, e ele escreveu, ele tem vários livros escritos, ele era um teólogo, pastor, e ele escreveu um hino. Eu quero ler 2 trechos aqui, 2 estrofezinhas de um hino que ele escreveu, isso lá em 1861. Ele escreveu o seguinte: Tua obra somente, ó Cristo, pode aliviar o peso do pecado. Teu sangue somente, ó Cordeiro de Deus, pode conceder-me paz interior. É Ele quem me salva e livremente concede perdão. Amo porque Ele me ama. Vivo porque vive Ele. Um hino maravilhoso, né? Só tem 2 trechos aqui, o hino é maior, mas eu peguei esses 2 trechos aqui, que é muito bonito e apresenta o quê? Exatamente, só Cristo pode resolver o problema do pecado, pode aliviar o peso do pecado, somente o sangue de Cristo pode me conceder paz. É Ele quem salva, é Ele quem concede perdão. E nós o amamos porque Ele nos ama. E nós vivemos porque Ele vive. É um grande resumão da obra de Cristo aqui, da nossa vida, esse relacionamento agora de aliança com Deus. Ok? Então, como o próprio autor do hino aqui apresenta, né? O escritor de Hebreus, ele quer que a gente se concentre não no ministério terreno, não em nós mesmos, e nem em nenhum sacerdote terreno,
em nenhum pastor, em nenhum que se diz intermediador entre nós e Deus, não, mas em Jesus, que é exaltado nos céus. É a pessoa de Jesus, é a obra dele que nós devemos exaltar. Foi Cristo quem trouxe alegria para os primeiros destinatários dessa carta, quando o autor aos Hebreus escreveu, os primeiros que receberam essa mensagem, eles puderam se alegrar, né? E Cristo chama a nossa atenção para hoje, para nós nos alegrarmos nessa mesma verdade. Da mesma forma como eles se alegraram, como a gente viu que Lutero pôde se alegrar ao receber essa notícia, nós devemos nos alegrar da mesma maneira. Porque o versículo 1 aí que a gente leu, ele chama a atenção. Por quê? Nós temos um sumo sacerdote. Como ele começa, ele fala, o ponto principal que nós estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote. E a gente vem falando desse sumo sacerdócio de Cristo já de outras exposições aqui. Então, o final da sessão de Hebreus 7, que foi a semana passada, serviu como um clímax, de um crescendo que vem sendo construído através de cada capítulo aqui que a gente tem estudado. Hebreus 7, ele eleva a nossa compreensão do ministério de Cristo como sumo sacerdote celestial. Foi isso que finalizou a semana passada de uma maneira estupenda. Agora, no início do capítulo 8, a gente está num platô, que a gente está aqui agora reagrupando, nos organizando para escalar agora um nível ainda mais elevado. A gente pensa que o autor aos Hebreus se satisfez agora? Não, ele vai levar a gente ainda mais para cima. E a questão mais importante que ele quer que a gente tenha aqui, antes da gente prosseguir, é a superioridade do ministério sacerdotal de Cristo no céu. Ele vem falando do ministério sacerdotal, agora ele vai enfatizar o ministério sacerdotal de Cristo no céu. E tem 5 características do ministério sumo sacerdotal de Cristo que demonstram essa superioridade. E esses 5 pontos que a gente vai ver agora dentro desses versos que a gente leu, ok? Dos versos 1 ao 6. Então, primeira coisa que a gente vai ver, e o capítulo 7 conclui dizendo o seguinte, que Cristo é perfeito para sempre. Lembra disso? Verso 28 do capítulo 7 conclui exatamente assim. Perfeito para sempre. Agora, Hebreus 8, ele começa dizendo, então, é esse ponto que nós estamos falando, nós temos tal sumo sacerdote, que é o quê? Perfeito. Nós temos este sumo sacerdote perfeito. Ao passo de que os sacerdotes terrenos de Israel eram imperfeitos, Cristo é perfeito. Isso diz respeito tanto à sua pessoa sem pecado, porque Cristo não tinha pecado, quanto à sua obra terrena, que ele cumpriu toda a justiça. Ou seja, tudo que era necessário para ele ser sumo sacerdote para sempre. Jesus era perfeito em sua pessoa do início ao fim da sua vida terrena. Ele não começou bem, depois decaiu, ou ele começou ali meio neutro e foi melhorando. Não, do início ao fim, Jesus foi perfeito na sua pessoa. Porém, a sua obra, em sua obra que ele se tornou perfeito como sumo sacerdote, a gente viu isso já anteriormente. Foi toda essa obra de Cristo que o aperfeiçoou para ser o perfeito sumo sacerdote, que nos representa diante de Deus, que nos conecta com Deus, que faz essa intermediação perfeita entre nós pecadores e o Deus Santo. O versículo 3, aqui ele nos lembra que um sacerdote deve oferecer um sacrifício para entrar no santuário. É o que diz aqui, Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Então, visto que Jesus encontra-se no verdadeiro santuário no céu, seu perfeito sacrifício foi recebido e aceito, a fim de instituir perfeitamente o seu ministério sacerdotal. E é isso que o autor aos Hebreus enfatiza, o fato de Jesus tornar-se perfeito, ou tornar-se pleno várias vezes, o que faz disso o tema muito importante para ele. A gente percebe que é uma tônica que ele vem aqui repetindo várias vezes, e ele ainda vai repetir mais vezes, porque é isso que ele quer que a gente firme na nossa mente, no nosso coração. Cristo se tornou
perfeito, ele cumpriu tudo, ele fez cada passo perfeitamente estabelecido e em concordância com o Pai, para que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote. Quando ele assumiu a carne humana, né, ao viver debaixo da lei, ao cumpri-la perfeitamente, ao compartilhar dos nossos sofrimentos, das nossas dores, por essa experiência, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Lembra? Isso está lá em Hebreus capítulo 5, lá no verso 8, que a gente já estudou. E então, ao oferecer-se no nosso lugar, ele ofereceu a si mesmo como Cordeiro de Deus sem mancha. Então aí Cristo completou, ou seja, ele aperfeiçoou a obra necessária para qualificá-lo como nosso sumo sacerdote. Né? Então, desde a encarnação de Cristo, tudo que ele viveu, cada obra, cada palavra, cada experiência que ele passou, sofrendo como nós, suas dores, suas tristezas, fome, sede, frio, tudo que ele passou, tudo estava o aperfeiçoando para qualificá-lo como nosso perfeito sumo sacerdote. E nisso ele é superior a qualquer sacerdote terreno. Porque se a gente pensa no sacerdote terreno, eles podem até compartilhar dos nossos sofrimentos. Eles sofrem como nós, certo? Porque são homens, né? Contudo, eles não podem transcender isso. Eles vão ficar nesse nível do sofrer como nós. Embora eles possam se compadecer das nossas fraquezas, eles estão igualmente debaixo do poder cruel do pecado, no qual Cristo não estava. Então, qualquer sumo sacerdote terreno, por mais que ele seja uma pessoa legal, por mais que ele possa querer nos ajudar, se compadecer de nós, ter os mesmos tipos de angústias que nós, ele também está debaixo do pecado, necessita de um sacerdote. Então não existe um sacerdote terreno que não precise de um sacerdote, só Cristo. Porque ele partilhou da nossa humanidade, só que acrescentado do poder a sua própria natureza divina. Ele não era só um homem, ele é Deus. Jesus é Deus. De modo que a sua obra, lógico que é superior. Numa palavra, então, ela é perfeita. Sobre a vinda de Jesus à Terra é perfeita. E sobre essa vinda, né, olha o que nós podemos pensar aqui, ó. Ele partiu do céu como filho de Deus. E ele retornou ao céu, continuando sendo filho de Deus. Só que agora também, em virtude da encarnação, ele também é o filho do homem. Ele partiu como Senhor, sempre foi Senhor. Mas ele retornou tanto como Senhor, como também ministro, como ministro que é em benefício na presença do Pai, em nosso benefício. Ele é nosso ministro agora diante do Pai. Além de ser Senhor, ele é nosso ministro. Ele partiu como rei, porque ele sempre foi rei. Só que agora, além de retornar como rei, ele também é sumo sacerdote. Ele é intercessor por aqueles que ele não se envergonha de chamar de irmãos. Está lá no capítulo 2, no verso 11. Ele partiu, ele desceu do céu como soberano, mas ele também retorna agora como Salvador. Então percebe? Cristo, ele era pleno, Deus, mas toda a sua encarnação e toda a sua obra aqui, até o final, até a sua ressurreição, acrescentou ainda mais, se a gente pode dizer assim, características da pessoa de Cristo. Ele se tornou o Filho do Homem, ele se tornou ministro, ele se tornou sumo sacerdote e ele se tornou o nosso Salvador. Retornando aos céus, agora com essas novas incumbências ou títulos, se a gente pode dizer assim. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente vê dos nossos textos aqui. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. Agora, uma segunda característica que demonstra essa superioridade do ministério de Jesus é que ele é tanto sacerdote como rei. Tá? Então, a gente tem um sacerdote, e a gente lê aqui no verso 1, que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Então, em outras palavras, o que isso aqui quer dizer? Que Jesus tomou seu lugar real no trono dos céus, porque ele é o lugar dele. Ele é rei. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele governa sobre todas as coisas. Isso nunca aconteceu em Israel.
Os homens que governavam como reis, né, e a gente vê assim, eles não eram homens que serviam diante do Senhor como sacerdotes. Não podia ter essa mistura. Era o sacerdote e era o rei. Essas duas funções não se misturavam. Tá? É um pouco difícil a gente apreciar o significado disso tudo, como a Bíblia nos apresenta, se a gente não compreender, né, o papel dos reis lá na história de Israel. E aí você pode ler, se você não leu, mesmo que você leu, leia de novo, o livro dos reis, primeira e segunda reis, né, do Antigo Testamento, que é o quê? É uma memória dos tipos de reis, né, de geração após geração, que reinaram sobre Israel. Então, e um rei, e como esse rei vivia, a maneira como ele conduzia a sua vida, determinava como que a nação iria também, como que a nação seguia. Né? Isso é bem interessante o livro de Reis, porque ele é bem resumido, ele vai mostrando uma sequência ali. Né? E a gente sabe a importância real de um líder no nosso tempo. O líder ele é muito importante para conduzir um povo, conduzir, né, a nação. Nossa, agora imagine, ali, quando a gente lê isso no livro de Reis, né, pelo menos já aconteceu comigo, você vai lendo ali, e a cada vez que morre um rei e vai agora assumir outro rei, gera uma ansiedade. Né? Como que agora esse rei vai ser? Né? Sempre que o rei morria e era substituído por outro, a gente ficava na galera, e agora? E esse aqui vai ser melhor? Ou esse vai ser pior? Esse vai andar diante de Deus? Ou esse vai fazer o que era mal aos olhos de Deus? Que é sempre como traz ali o livro de Reis. Né? Então, vamos pegar algum exemplo. O rei Asa, né, que foi um rei que trouxe bênçãos para a nação de Israel. Só que também, mais tarde, no fim da sua vida, ele se tornou orgulhoso. E aí, quando ele morreu, todos os olhos se foram para o seu filho Josafá. E aí, como será agora? Que Asa foi um bom rei, mas deu uma vacilada no final. E agora? Sumiu seu filho Josafá. E aí, todos os olhos se voltam para ele. Aí, o seu reinado contemplou vitória, prosperidade. Por quê? Porque ele era um homem piedoso, um homem que andava diante de Deus. E aí, a gente tem que imaginar, né? Pensa, a gente vê, né? Pô, é um bom rei. Um rei que andou ao longe de Deus, então agora a gente está tranquilo na nossa nação, estamos aqui caminhando com Deus, tudo em prosperidade, em paz, olha que maravilha. Aí ele morre, e aí assume seu filho. Né? Que aí a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Então, tudo aquilo que foi conquistado por Josafá, agora se perdeu. Por quê? Porque ele era um homem agora que não andava diante de Deus. Então, tudo que foi conquistado por um rei anterior, que andou na presença de Deus, agora se perdeu. Então, o caráter do rei tem consequências para o seu reino. E isso é uma bênção. Por quê? Porque ao encontrar aquele que sobe no trono acima de nós, aquele que vem desempenhar uma função tão fundamental em nosso benefício, e esse rei que sozinho determina a atitude de Deus para com todo o seu reino, esse não é ninguém menos que o nosso grande sumo sacerdote Jesus. E a diferença é que o seu reino é eterno. Ele não vai morrer e outro vai assumir. Ele assumiu de uma vez por todas. Ele com seu caráter perfeito. Ele, o sumo sacerdote perfeito. O homem perfeito, que santo, que agradou a Deus em todas as coisas. Ele assume o reino. Ele se assenta agora no trono dos céus, na majestade do céu, e vai reinar para sempre, em nosso benefício. Então, se ele é o nosso rei, a gente não tem mais agora fica nessa ansiedade. Mas e aí? Como vai ser o futuro? Será que outro rei pior vai assumir? Não, porque nenhum outro rei vai assumir. Ele assumiu de uma vez por todas, e ele é o rei perfeito. O seu reino é eterno, ele vai reinar para todo sempre. Isso são boas novas para nós, porque a gente não precisa temer mudança no regime. O regime agora é eterno, é para sempre e perfeito em nosso benefício. Com ele, o nosso rei eterno, nós seremos eternamente abençoados. Isso é uma grande notícia para nós. Ele é o nosso sumo sacerdote e o nosso rei perfeito, que reina para sempre. Mas o terceiro ponto aqui, que chama a atenção para a superioridade do ministério sacerdotal de Cristo, vem nas palavras ainda do verso 1.
temos um sumo sacerdote que se assentou. E o que isso significa? Essa é a segunda vez que aparece essa declaração. Ela foi feita lá no capítulo 1, no verso 3, que diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a gente percebe que esse é um ponto que o autor aos Hebreus aqui ele vai enfatizar muito. Por quê? Porque isso é importante. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. A garganta vai secando. E aqui há um contraste, né, com os sacerdotes levitas do Antigo Testamento, que nunca se sentaram no tabernáculo. Você não vai ver esse relato em lugar nenhum. Primeiro, porque não tinha assento ali no tabernáculo. Não tinha lugares para eles se assentar. Ou seja, eles não estavam convidados a se assentar no tabernáculo. Porque Deus estabeleceu como deveria ser o tabernáculo, onde cada coisa deveria estar, e Deus não mandou colocar nenhum banquinho ali para o sacerdote se assentar. Ou seja, vocês não têm que sentar nada aí. Aí não é lugar de vocês sentar. Aí não é lugar de vocês descansarem, né? Então, o simbolismo aqui tem a ver com a obra finalizada de Cristo versus sacrifício constante. Portanto, né, daqueles do sacerdócio terreno. A obra do sacerdócio terreno nunca era finalizada. O sacrifício que eles apresentavam nunca era suficiente. A expiação deles não era real, apenas apontava para aquele que estava por vir, para a melhor expiação que estaria por vir. E esse é o porquê deles nunca se sentarem. Agora, a obra de Cristo, ela está finalizada. O sacrifício de si mesmo que ele ofereceu é suficiente para nos reconciliar com Deus de uma vez por todas. A sua expiação realmente afasta o nosso pecado para sempre. Não é que ele não encobre por um tempo o nosso pecado. Não, ele afasta o nosso pecado de uma vez por todas. E isso porque ele entrou no santuário celeste. Ele cumpriu o seu sacrifício de uma vez por todas. E então sentou-se à direita de Deus. Então o que isso significa? Que tudo está consumado. Ele disse isso lá na cruz. Está consumado. E depois ele ressuscita, e aí ele sobe aos céus e se assenta à direita de Deus, mostrando que realmente está tudo consumado. E essa é a realidade que revigorou, né, lá Lutero em Wittenberg, a sua adoração, a sua doutrina, né, e o que nos revigora também, e que deve revigorar a nossa adoração, deve revigorar a nossa vida diante de Deus. Porque entre as principais reformas que aconteceram ali no século XVI, quando a gente pensa em Lutero, né, existia esse sacrifício, esse oferecimento sacrificial contínuo, como os levitas, né, que elaboraram semana após semana ali, os sacerdotes católicos, semana após semana oferecendo contínuo sacrifício. Essa é a ideia, né, da teologia católica romana. Então, por assim dizer, eles nunca se sentam. Eles nunca podem descansar. Realmente falam, não, agora podemos descansar na obra do nosso Senhor Jesus. Nós agora só vamos adorar ao Senhor. Não, a missa não é de adoração, ela é sacrificial. Ela é de representação sacerdotal. Não, esse não é o nosso caso. Né? Toda semana lá, os pobres pecadores se apresentam, né, como ansiosos para ter os seus pecados perdoados por um momento. Ali, agora, por uma semana, a gente pelo menos está mais tranquilo. Aí na próxima semana a gente tem que vir aqui para mais uma vez, né, recebermos esse perdão. Então é uma necessidade de cada vez sacrifício mais sacrifício, que é igualzinho o que acontecia lá no Antigo Testamento, que era o judaísmo, contra o qual o autor aos Hebreus aqui está falando. Para com isso, para de olhar para isso, porque a grande alegria que foi para a geração de Lutero e que foi para essa geração aqui do primeiro século e que deve ser para nós é que Cristo ofereceu o seu sangue de uma vez por todas e se sentou. Ele não vai fazer de novo, porque não precisa. Ele fez definitivamente. Nós podemos descansar nessa obra, porque Cristo já sentou.
Ele não está preocupado que, não, porque eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer mais, eu tenho. Não, porque ele fez definitivamente, de maneira perfeita. E ele se sentou. E se o nosso sumo sacerdote se sentou, nós podemos descansar na sua obra. Nós podemos ficar tranquilos, porque ele já fez tudo o que precisava. Então, o evangelho proclamado pelos reformadores, como pelo autor aqui dos Hebreus, ele nos liberta da escravidão espiritual, desse correr sem fim atrás do favor de Deus. Não, eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu preciso fazer. Não, Cristo sentou e nós podemos descansar com ele. Ele está sentado e seu trabalho foi realizado de uma vez por todas. Um ministério superior que oferece paz final e eterna para os pecadores cansados como nós. E agora, perdoados, aceitos por Deus no céu. Não há mais nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação. Nada mais a se fazer. Agora, nós só podemos descansar com alegria nele. Por quê? Porque está finalizado. Essa é uma verdade que deve inundar os nossos corações. Cristo já fez. Cristo já realizou. Agora, o nosso trabalho é descansar. Tem até uma canção que fala isso, né? E o nosso trabalho é descansar. Olha que trabalho legal. Por quê? Porque a gente não precisa fazer mais nada pela nossa salvação. Cristo já alcançou. Amém? Mais uma aguinha. A quarta evidência da superioridade do ministério sacerdotal de Cristo é o poder com que ele reina. Ainda no verso 1, diz que ele está sentado à direita da majestade nos céus, isto é, do próprio Deus, o Pai. É uma posição de poder e autoridade que ele exerce para o nosso benefício. Não é para ele mesmo. Ele exerce em nosso benefício. E esse é o fundamento da nossa segurança. Porque Cristo está sentado nos céus por nós. Ele assegura o nosso lugar. Né? É isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, no verso 6, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, olha que maravilhoso isso. Nós vimos aqui, no terceiro ponto, que Cristo fez a sua obra e se sentou. Se assentou e agora está tranquilo porque ele já fez. Mas ele não simplesmente se assentou, ele garantiu o nosso lugar de assento. Ele garantiu o nosso lugar na presença de Deus. O nosso lugar de descanso. O nosso lugar de paz, de tranquilidade. Assentado juntamente com ele nas regiões celestiais. Aí aquela grande questão. Mas eu ainda estou aqui nessa terra. Sim, é o nosso já e ainda não de sempre. Nós, porque o texto de Paulo aqui aos Efésios é ele já nos fez assentar. Né? Porque Jesus está ali por nós. Então, nós estaremos ali também. Ele está nos representando. É uma realidade vívida, né? E é eficaz. Ela é real. Nós estamos aqui ainda na Terra. Nós ainda estamos vivendo nossos dias aqui. Então nós passamos ainda por tantas coisas. Parece que a gente não está sentado em lugar nenhum. Porque nós temos que viver essa vida, nós sofremos angústias, nós sofremos adversidades. Mas, diante de Deus, não existe mais o que fazer. Nós já podemos, pela fé, nos assentarmos nos lugares celestiais, porque Cristo garante isso para nós. Ele é o nosso representante. Ele está sentado não por ele, mas por nós, representando o nosso lugar na presença de Deus. Então, por mais que ainda vivamos nessa terra, ainda não, mas já estamos, pela fé, assentados à direita também de Deus Pai, junto com Cristo, porque ele nos garante isso. E nós devemos viver essa tensão aqui, nos nossos dias aqui ainda na terra, dessa maneira. Não, eu estou vivendo aqui, eu estou sofrendo essas adversidades, mas o meu lugar está garantido. Ninguém pode tirar. Porque Cristo garante para mim. Ninguém vai roubar o meu lugar. Nada. Né? E como Paulo diz, nem altura, nem profundidade, nem as coisas dessa terra,
Nada, nem a morte, nem a vida, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Cristo nos garante isso. Ele está assentado por nós e nos faz assentar com Ele. Ele que está assentado em autoridade. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele não é simplesmente alguém que está sentado lá como convidado. Não, ele é rei. Assim, então, a gente encontra essa plena garantia da salvação de Cristo. Por causa da sua autoridade nos céus. Jesus está seguro da nossa salvação. Ele não tem medo que a gente perca, porque ele garante. Ele pode garantir. Né? E como ele disse lá no Evangelho de João, João capítulo 6, verso 39, ele diz que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, essa é a garantia. Jesus, antes da sua ida aos céus, ele já tinha falado: eu não vou deixar que nenhum se perca. Nenhum dos que o Pai me deu eu vou deixar se perder. Eu vou ressuscitá-los no último dia. Né? Como tem estudado no nosso curso de teologia, de escatologia, né? Eu vou ressuscitar no último dia e já garanto o lugar deles. O lugar de cada um deles está garantido. Ninguém vai roubar. Eu não vou deixar. Ele é a nossa garantia. Então, nós podemos ficar seguros quanto à nossa salvação. Essa é aquela questão da perseverança dos santos. Eu não vou perder a minha salvação se eu estiver com meus olhos em Cristo. Porque Ele garante, não é o que eu faço, é Ele. Por isso nós precisamos manter os nossos olhos fixos. E o próprio autor dos Hebreus, lá no capítulo 12, a gente ainda vai chegar lá, ele fala, olhando firmemente para o autor da nossa fé. Porque enquanto os nossos olhos estiverem nele, nossa salvação está garantida. Eu não preciso fazer, só olhar e crer. Depositar toda a confiança, descansar nele, se assentar nele, descansar na maravilhosa e perfeita obra do nosso Rei e Sumo Sacerdote. Cristo que atua em nós é aquele que foi crucificado. Ele morreu pela influência do pecado, por causa do nosso pecado, mas ele é vitorioso sobre o pecado. Ele está vivo pelo poder da ressurreição e ele reina com autoridade e poder. Ou seja, então ele é poderoso para vencer os nossos corações, para nos subjugar, para nos governar, para moldar e transformar, para nos proteger na nossa jornada como peregrinos nesse mundo de trevas. Tá? Portanto, a gente não precisa temer, visto que o ministério de Cristo é o mais excelente, ele é perfeito. Ele conquistou a nossa salvação, garantindo o trono à direita de Deus. Então, isso, né, é o que nós temos que nos apegar, que Cristo é poderoso para nos garantir a salvação. Porque realmente, se eu olhar para mim, e eu acredito que se você olhar para você e pensar, se depender de mim a minha salvação, já era. Já perdi. Mas que maravilhosa notícia, que graça, que não depende do que eu e você fazemos, não depende do que eu e você somos, mas sim daquele que é, daquele que fez de uma vez por todas e está sentado à direita de Deus. Essa é a garantia da nossa salvação. Essa é a melhor notícia que nós podemos receber, que não depende de nós, só depende dele. Depende da sua obra perfeita, da sua vida perfeita, da sua ressurreição e do seu assentar à direita de Deus em glória para todo sempre. E aí a gente chega na nossa quinta e última característica da superioridade de Cristo, que está explícita aqui no verso 2, que diz que o nosso sumo sacerdote é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. E esse tema depois vai ser retornado aqui nos versos 4 e 5. E olha o que diz os versos 4 e 5. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam oferta segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi falado, vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Essa declaração aqui combate uma crítica que foi detonada contra os cristãos pela comunidade judaica, né, nesse período. E que eles falavam que os cristãos não tinham sacerdote.
E cadê os seus sacerdotes? Isso pode parecer inferioridade, né? Tá vendo? Vocês nem têm mais sacerdote. Que religiãozinha é essa de vocês aí? É meio fraco esse negócio de vocês. Vocês não têm sacerdote, vocês não têm templo, vocês, né? Em comparação ao sacerdócio terreno judaico. E era isso que esses nossos irmãos aqui estavam enfrentando, essa dificuldade. Eles estavam sofrendo essa afronta. Vocês estão aí seguindo aí esse Jesus, mas vocês não têm sacerdote, vocês não têm templo, vocês não têm mais sacrifício. Que sistema religioso é esse de vocês estranho? E é isso que o autor quer mostrar pra gente. Que isso aqui não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é a superioridade do cristianismo. Porque nós temos sim um sacerdote, mas que não está aqui na terra. Ele está no céu. O sacerdócio terrestre, ele é só figura e sombra do verdadeiro ministério sacerdotal de Cristo. Dizer que Cristo, então, ministra no verdadeiro tabernáculo, não significa dizer que o serviço do templo israelita era falso. Tem que entender isso. O contraste está entre o que é verdadeiro e o que é figura e sombra. Não é, entre verdadeiro e falso, mas entre verdadeiro e temporário, figurativo. Tá? Então, quando a gente olha para o judaísmo, para o Antigo Testamento, a gente não pode dizer, não, tá vendo, esses sacrifícios eram falsos. Não, eles não eram falsos. Eles eram sombra. Eles eram figura, mas eles não eram verdadeiro. Tá? Então, a gente não pode falar, tá vendo, tudo isso daí estava errado. Não, não é que estava errado, foi Deus que estabeleceu. Mas ele estabeleceu como? Uma figura, uma sombra do verdadeiro e supremo sacrifício e sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que Moisés aqui foi obrigado a fazer tudo de acordo com o modelo apresentado por ele não significa que o tabernáculo terrestre, descrito em Êxodo, descreve fisicamente os céus. Então a gente tem que imaginar isso, né? Mas que os elementos simbolizam uma realidade da vinda do ministério de Cristo. É simplesmente um modelo, um tipo. O ministério de Cristo, ele não é inferior, mas é muito superior. Por quê? Porque é um ministério real, final, que foi retratado pelo Antigo Testamento, mas que agora chegou, e o Antigo, então, tem que ceder espaço para esse novo ministério. E não é que é o novo, é o real. Não é que era um e agora foi aperfeiçoado. Não, esse é o perfeito. E esse aqui era a sua sombra desse que é perfeito, que chegou e foi estabelecido de uma vez por todas. Muitos dos leitores originais aqui de Hebreus, eles devem ter sido expulsos da sinagoga, né, da vida religiosa, do templo, da sua cultura nativa. Isso devia ser um negócio meio estranho para eles. E por isso que eles enfrentavam essas crises, né, como a gente vê, e é por isso que o autor dos Hebreus escreve essa carta. E aí o versículo 5 nos fornece uma pista que essa carta foi escrita antes da destruição do templo em 70. A gente até falou disso lá na primeira meditação do capítulo 1, tentando mostrar mais ou menos uma data para essa carta. Então a gente imagina que essa carta foi escrita antes do ano 70, quando o templo foi destruído. Por quê? Porque ele mostra que os sacrifícios estavam ocorrendo. Ou seja, a vida sacerdotal ali na religião judaica, ela estava em atividade. Né? Então, só que o que o autor garante para os seus leitores ali? Que é por isso que eles estavam querendo voltar, porque o negócio estava ativo. Hoje, não está mais. Mas na época que isso foi escrito, estava ativo. E o que o autor aqui quer garantir aos seus leitores? Que aquilo que eles estão fazendo é só sombra. Isso não tem mais. Agora que Cristo veio, isso agora já não serve para mais nada. Porque isso servia para apontar para Cristo. Agora que Cristo já veio, agora que ele já se ofereceu, e agora que ele está sentado à direita de Deus nos céus, o nosso verdadeiro, real sumo sacerdote, ele que ministra em nosso favor. Então, o que o autor está falando, ele ministra através de você. Esquece agora esse sacrifício, esquece o templo, esquece todos esses rituais, porque isso é a sua sombra do que agora já é real. Já aconteceu, já está em processo, já está em andamento, porque Cristo já está sentado nos céus, à direita do Pai. E é uma questão aqui que também nos diz respeito. Jesus, ele não é mais peregrino no caminho. A cruz não está diante dele, como a gente vê nos relatos do Evangelho. Ele não tem mais provações, ele não tem mais adversários, ele não tem nada para realizar, a gente já viu, ele está sentado. Ele chegou no seu destino, e é onde ele ministra por nós, até
que ele volte para finalizar a história. Ele vai voltar. E aí vai consumar de uma vez por todas. Mas ele está no céu, como a gente já viu. No verdadeiro tabernáculo, que é o que diz aqui o texto, né, onde o próprio Deus habita. E é o objetivo do seu ministério superior trazer-nos para onde ele se encontra. Então, hoje, o que Cristo está fazendo? Que ele está sentado e está sem fazer nada? Não. A obra dele está finalizada, mas o que ele está ali? Ele está sentado, ministrando, garantindo o nosso lugar, para no último dia ele nos fazer assentar com ele. O trabalho de Cristo hoje é fazer todas essas coisas por quem ele salvou. Ele mesmo, como a gente lê lá em João capítulo 14, no verso 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Já citamos esses versos tantas vezes. Então, quando vamos a Jesus, ele nos conduz a Deus, aos céus e à vida eterna. Ele nos leva para casa, porque ele conhece o caminho que ele mesmo abriu. Então não é um caminho novo para ele, porque ele já trilhou o caminho, agora ele só nos conduz por ele. Amém? Esse é o quinto ponto que a gente vê aqui, então, sobre nesses versos. E para a gente finalizar, tudo isso que a gente viu, então são evidências do quê? Desse ministério superior de Cristo. Né? Ele é superior no ministério terreno, ele é ineficaz desses sacerdotes de Israel, é superior à religião das obras, né, que atormentava Lutero e que atormenta tantos outros hoje. Né? E aí, Hebreus 8:6, aqui, esse último verso do nosso texto, ele toma com exclusividade isso, dizendo que o ministério de Jesus é superior porque a sua aliança é superior. A gente já falou um pouquinho disso, e aquilo, ele vem, né, construindo esse pensamento aqui até esse capítulo 8, quando a gente chega hoje. Né? Aliança superior. Ele tem mais excelentes promessas, é o que ele diz aqui. Né? Porque existem, né, que agora alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. As promessas também dessa aliança são superiores às aliança antiga. Tá? A gente vai falar dessas promessas mais adiante, não hoje. Tá? Então segura aí, mas vai vir. Spoilers. Né? Porém, estamos prontos para falar dessa aliança melhor, que é o caminho melhor de salvação, melhor do que qualquer coisa que a gente já conheceu. É superior porque Jesus é superior. Porque a sua obra realmente nos salva. Ele não nos dá a chance de sermos salvos, a gente já falou disso, né? Ele não deixa a gente salvar nós mesmos, e nem sermos salvos por outro, caso a gente tenha sorte. É ele que nos salva. E mais uma vez, que bom que ele não nos deixa a gente nos salvar a nós mesmos, porque a gente não ia conseguir. Ele nos salva, ele garante, ele conquistou a nossa salvação pela sua obra perfeita e final, finalizada, e que ele se sentou. Ele ministra a salvação com poder e autoridade lá dos céus, governando sobre nós e por nós, de modo que o seu reino será estabelecido para todo sempre. Ele nos aguarda no céu, né? E não passivamente. Então aqui a gente está fazendo um resumão de tudo que a gente falou, né? Olhando para o que faremos. Vamos ver o que o pessoal aí está fazendo para ver se eles vão chegar aqui ou não. Não, ele garante. Porque se estivesse na nossa mão, a gente não chegava em lugar nenhum. Estamos totalmente perdidos. Mas ele garante. Né? Ele nos atrai para si mesmo com o seu poder divino. Né? Porque ele fala também lá em João capítulo 14, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, disse ele. Então, ele garante. Ele fala, não se preocupa. Não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não estão por conta própria. Vocês não estão aí agora para vocês alcançarem a salvação. Não vou deixar vocês. Eu garanto para vocês. Eu sou o seu rei. Eu sou o seu sumo sacerdote. Eu completei. Eu estou assentado nos céus em autoridade e garanto a sua salvação. Então, a completa e segura salvação, né, se a gente confia em Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, a gente retorna a essa questão da fé. Né? Temos que olhar para Jesus. Temos que descansar em Jesus. Vamos eliminar da nossa vida qualquer coisa que a gente acha que seja por merecimento. Qualquer coisa que a gente faça não garante nada da nossa salvação.
Nós podemos ir à igreja, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos orar, nós podemos cantar, nós podemos pregar o evangelho, nós podemos fazer obra social. Nada garante a nossa salvação. O que garante é Jesus. Agora, e é como a gente sempre fala, faremos todas essas coisas? Sim. Por quê? Porque ele já me amou, porque ele já garantiu. Então agora eu posso fazer essas coisas tranquilamente para a glória dele. Porque ele me transformou para poder realizar estas obras. O ministério de Cristo é superior em todos os sentidos, porque ele nos salva até o fim. É definitivo. Não vai acabar. Não vai acabar o reinado dele. Não vai acabar o sacerdócio dele. Não vai perder a validade o sacrifício. Não, é definitivo. Por isso é superior, é muito mais excelente. Então, a retomada desse evangelho, que fala do nosso suficiente Salvador em Jesus Cristo, sempre tem que trazer alegria à igreja. Jamais a gente vai ter a alegria da salvação se a gente confiar nas nossas obras. Agora, quando a gente confia integralmente em Cristo, tanto na sua oferta perfeita, quanto no seu presente ministério em nosso benefício, então a gente vai ter uma alegria que nada vai poder tirar. Foi isso que Lutero e tantos outros no decorrer da história encontraram. Um ministério superior aos exercícios, jejuns, confissões da sua vida anterior, as missas, abusos de si mesmo, né, autoflagelo, instantaneamente laborando, buscando, né, trabalhando, tentando fazer alguma coisa para a gente chegar nos céus. Não, existe um ministério que é superior a tudo isso. E esse ministério é do próprio Jesus Cristo. Ele, né, o desafia apenas a olhar para ele. Fala, olhe para mim. Né? Então, esse é o nosso desafio. Olhar para ele, confiar na sua palavra e ser salvo. Agora, muitas vezes a gente pode ter medo. Mas será? Né? Porque muitos cristãos têm medo por causa da fraqueza. Eu sou fraco. Eu peco. Eu tenho ainda uma consciência culpada. Eu tenho certeza do amanhã. Alguém aqui se sente assim de vez em quando? Pois é. Quando essas coisas nos sobrevêm, vamos olhar para Jesus, que está sentado no céu por mim e por você. Quando o medo vier, quando a incerteza, quando o próprio Satanás vier nos acusar, tá vendo? Você é pecador. Tá vendo? Você não é uma tão boa pessoa assim. Tá vendo? Olha, você aí. E o amanhã? Como que vai ser? Quando essas coisas nos sobrevier, vamos olhar para Cristo assentado no céu. Não, está garantido. Ele já garantiu. Eu não preciso fazer nada. Ele garante. Isso vai ser motivo de adoração todos os dias da nossa vida. Então, vamos olhar para ele. Ele está encarregado da nossa causa. Ele é nosso advogado. E ele estende o seu poder para assegurar que a gente vai chegar onde ele está. E aí, nesse sentido, tem uma passagem lá do capítulo 13, ainda vai chegar lá, e que o autor aqui ele fala, porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda. Não temerei. O que poderá me fazer o homem? Então, com essas palavras aqui do capítulo 13, versos 5 ao 6, a gente termina nessa nossa meditação de hoje, do capítulo 8, dos versos 1 ao 6. Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos desamparar. Então, com essa confiança, podemos declarar: Ele é quem me ajuda, Ele é quem me salva, Ele é quem garante o meu lugar, é Ele que está sentado à direita da majestade nos céus. Quem pode me tirar o lugar? Quem pode me afastar do amor de Deus? Ninguém, porque Ele me garante, porque o seu ministério é o mais excelente de todos. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que seu ânimo tenha sido renovado e que seus olhos estejam voltados para Cristo e que a sua adoração seja revigorada por causa dessa maravilhosa mensagem do Evangelho. Deus te abençoe. A gravação foi encerrada.